fazer um panorama rápido do livro de Gênesis, a introdução a Gênesis. Pode explicar aí. Como eu falei, o autor de Gênesis ele não está claro, mas se tem a compreensão de que foi escrito por Moisés no período do exílio, do êxodo. Logo quando ele sai do Egito com o povo, lembra que ele passou 40 anos ali no deserto, foi? Nesse período, ele escreve o que nós chamamos de Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Quem sabe? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. Então é chamado de Pentateuco. Esse livro, ele serve como base para as 3 maiores religiões monoteístas. Você sabe quais são essas religiões? Judaísmo foi o primeiro, depois cristianismo e depois o islamismo. Então, os muçulmanos consideram o Pentateuco também como um livro sagrado. Então, o autor de Gênesis provavelmente foi Moisés, e ele foi escrito entre 1440 e 1400, exatamente nesse período exílico aí, ou da saída do êxodo. A palavra êxodo é exatamente essa palavra, saída lá do Egito. Pode passar. Qual o propósito do livro de Gênesis? A palavra Gênesis significa semente. Então é um livro que dá base para toda a doutrina judaico-cristã. Toda. Tudo que vem depois de Gênesis, ele tem Gênesis como uma base, como um lastro, como uma alvenaria para que os outros livros fossem escritos. Então a gente pode resumir que Gênesis é um livro de princípios. Guarda essa palavra. Um livro de princípios. Porque o autor de Gênesis, quando escreveu, se foi Moisés ou se foi outro homem de Deus, ele não estava preocupado que os analistas lessem o livro. O livro de Gênesis, ele não está preocupado de dizer como Deus fez as coisas nos detalhes. O que o autor está preocupado em dizer que Deus fez, haja. Pronto. Game over, acabou. Deus fez. Agora, como Deus fez, Gênesis não vai tratar dessas questões. Então, os princípios, eles são colocados ali para que a partir desses princípios a gente possa tirar algumas inquietações do nosso coração e da nossa mente. Vai? Então, o livro de Gênesis ele trata de algumas questões que permeiam a nossa mente, né? De onde eu vim, por que é que eu estou aqui, para onde eu vou. Todos nós já fizemos essas perguntas, né? Deus, o que é que eu vim fazer aqui nesse plano? Normalmente a gente faz tudo aí em sofrimento, né? Deus, por que o Senhor me fez? Não é assim? Gênesis ele vai, de certa forma, dar uma resposta. Então é um livro que ele é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor, ao viajante. Ele é o começo de tudo. Eu lembro que eu, com 15 anos, eu peguei a Bíblia, não era cristão, peguei a Bíblia e li exatamente o primeiro e último livro. Fui ler Gênesis, fui ler Apocalipse, deu nó na cabeça. Porque, como é que você vai entender um negócio desse se você não... Quem já tem o Espírito, é difícil de compreender, quem não tem. Mas, normalmente as pessoas começam por Gênesis, e aí está o perigo. Porque a gente olha para Gênesis, olha determinadas coisas ali, e você quer trazer para o tempo atual, e diz assim, poxa, que Deus é esse? Que manda matar o povo, que manda fazer isso, não compreendendo o tempo da graça em que nós vivemos. Então é importante que nós conheçamos a fundo, para que a gente possa tirar essas dúvidas da cabeça das pessoas. Muita gente
não seguem a religião evangélica porque olha essas questões como coisas serias. E aí eu e você, que somos um pouco mais esclarecidos, devemos dizer, opa, não é assim não, peraí. Isso aqui fala sobre isso, fala sobre isso. Levar as pessoas a entender. Pode passar. Então, esse livro de Gênesis, ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte histórica, uma parte da criação, e uma parte que chamamos de patriarcado, que é o que vai falar dos patriarcas. Vai perguntar. Então, quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Mas ele dá ênfase a um dos filhos de Jacó, que é José, que é o link, nós fazemos o link agora com o livro do Êxodo. Então, José é importante nesse panorama aí, para que a gente entenda a questão do Êxodo. A parte de cima, ela está dividida em 4 pontos. A criação, que é o que nós vamos tratar hoje. A queda, que é no próximo culto. O dilúvio e a dispersão, que foi o episódio da Torre de Babel. Então, nós vamos fazer hoje a leitura baseada na criação, o estudo da criação, e trazendo para temas atuais dos nossos dias. Então, vamos fazer a leitura de Gênesis 1, abra sua Bíblia. Então, nós lemos aqui a Gênese baseada na tradição judaico-cristã. Então, nós vamos aqui fazer agora um rápido pincelamento dos 6 dias, dos 7 dias. Primeiro, a gente começa com tudo na eternidade, né? Verso 1. No princípio, criou Deus. Bereshit bara Elohim. A palavra Elohim aí, que significa Deus, é uma palavra plural. Ou seja, Jesus já se apresenta no primeiro verso da Bíblia. Porque o nome Elohim é um nome plural. É um Deus único, mas que também é plural. Aquele quadradinho ali, o hebraico você tem que ler de trás para frente, viu gente? Você começa a ler o xizinho ali, ó, e termina naquele quadradinho ali, não sei se vocês estão vendo. Aquele quadradinho ali é um M em hebraico. E esse M equivale ao nosso S. Quando a gente quer colocar um plural, a gente põe um S. É esse M aí, é o Elohim. Então a Trindade, ela já se manifesta no primeiro verso da Bíblia. Jesus, ele já se manifesta no primeiro versículo da Bíblia. E aí você pode dizer assim, pastor, o senhor não está puxando a barra um pouquinho aí para dizer que Jesus está logo no início? Se você continuar lendo o livro, você vai ver no verso 26, olha a frase que ele usa. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Opa, quem é que, se fosse Deus, fosse único, ele dizia assim, eu farei ou faço. Façamos. E não só é aí que ele se apresenta, não. Quando o homem cai, lá no Éden, a palavra que ele usa é expulsemos o homem do paraíso. Então Deus, ele já se apresenta na forma de trindade logo no início. E esse período aqui é o que a gente chama de período da eternidade, porque Deus, ele se revela de eternidade a eternidade. Então, quando ele dá esse comando, nada havia.
Nada havia. A partir daí, o mundo como conhecemos começa a tomar forma. E aí vem o primeiro dia. O primeiro dia, ele faz a criação dos turnos, separa o dia da noite. No segundo dia, ele cria a atmosfera, essa separação da água daqui com a água do céu, é a formação da atmosfera terrestre. A gente sabe que a gente tem água em dois polos, né? A gente tem água aqui e a gente tem água lá em cima. Então é a criação da atmosfera, né? Da ionosfera, de tudo que reveste a terra, para que haja nela vida. Aí no terceiro dia, vai lá, no terceiro dia, ele cria a terra e a vegetação. Esse terceiro dia aqui é interessante, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, que existem relatos, provas científicas para isso aqui. E eu vou falar para vocês sobre isso. E aí ele vai criar no quarto dia as estrelas e os satélites. Pode ir. No quinto dia, ele vai criar animais marinhos e aves segundo as suas espécies. Grave essa palavra aí, espécie. No sexto dia, ele cria o homem e também cria o restante dos animais. E no sétimo dia, ele descansa. Lembra que eu falei que o autor de Gênesis não se propõe a explicar nada a você. Ele não está nem aí se você... Não, mas peraí. Como é que ele cria primeiro o mar e depois ele cria o bicho? Como é que é isso? Pergunte a Deus quando você estiver lá na eternidade. Chama lá. Mas é isso. Esse negócio é meio... Então esqueça de tentar achar lógica nisso aqui. De quem nasceu primeiro, se o ovo ou a galinha. Esqueça. O autor de Gênesis não se propõe a explicar essas coisas. O que o autor de Gênesis quer é nos instruir o princípio de que Deus criou todas as coisas. Ponto, acabou, game over. Game over, acabou. Então a gente precisa compreender isso através do elemento fé. Então, isso aqui é o que dá base ao que nós chamamos de teoria do criacionismo. Quem já ouviu falar em teoria do criacionismo aí? Algumas pessoas. Por que talvez você não tenha ouvido falar sobre isso? Porque a escola não ensina isso. Não está no currículo, tanto do seu tempo, quanto do meu, quanto das nossas crianças. Não está. Por quê? Porque, pela ignorância da sociedade, eles associam a teoria do criacionismo diretamente à Bíblia. E aí vem uma história de que o Estado é laico e que não se pode ensinar religião na escola. Mas é legal, a gente está vendo o resultado disso. Tirou-se a Bíblia das escolas e colocou-se a Bíblia onde? Nos presídios. No presídio tem que estar a Bíblia para todo mundo agora, não é assim? Mas tirou-se das escolas. E a gente está vendo o resultado aí. Então, existe o que nós chamamos de 3 termos para o criacionismo. O primeiro deles é o criacionismo científico, o segundo é o religioso e o terceiro é bíblico. O primeiro é baseado em evidências lógicas, leis e testes científicos. Os cientistas que estudam o criacionismo, eles não fazem uma relação com Deus. Eles fazem uma relação de que houve um arquiteto, um ser superior, que criou todas as coisas. E através dos seus experimentos, eles vão dizer, olha, é impossível que isso aqui tenha nascido do nada. Houve um arquiteto, alguém arquitetou isso. Talvez não seja o Deus cristão que os evangélicos falem, mas alguém fez. Então, o criacionismo científico ele se baseia em evidências, leis e testes científicos. O criacionismo religioso não está relacionado com a ciência, está relacionado simplesmente com as crenças. E aí a gente vai falar sobre alguns mitos.
não é só a Bíblia que dá a nós o sentido para a vida. Toda religião tem o seu Gênesis. Só que a gente vai ler uns 2 Gênesis aqui, você vai ver que é uns negócios bem doidinho. Mas devemos respeitar a crença de todos os povos, assim como outras pessoas vão ler Gênesis, vai dizer assim, esse negócio é meio doido. Então a gente precisa respeitar, certo? E o terceiro, criacionismo, que é esse que nós devemos embasar o nosso conhecimento, é o criacionismo bíblico. E esse não desfaz da ciência. Esse não desfaz da ciência. E é assim que a gente tem que se comportar diante da sociedade, mostrando através da razão que o que a Bíblia relata, a ciência também relata. Só que de formas diferentes, de óticas diferentes. Então, passa aí. O criacionismo científico, ele não é uma tentativa de provar que Deus criou o mundo ou que Deus existe, mas é uma tentativa de provar de que as coisas não aconteceram de uma bombinha que estourou do nada. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Big Bang também. Então, o criacionismo, não, peraí. As estruturas são muito complexas para ter nascido do nada. Houve um arquiteto para tudo isso aí. Pode passar. E aí nós temos o criacionismo religioso. Cada povo e cultura possui sua própria gênese. São o que chamamos de mitos. Alguns possuem traços parecidos com a gênese nossa judaica. Vamos ver 2 aqui, pode passar. Vamos ver a gênese do povo viking, que assistiu o filme de Thor aqui. Thor, na verdade, é uma tentativa de mostrar um pouquinho da mitologia nórdica, né? Então, olha o que diz lá a gênese do povo viking. Quem é o povo viking? Os noruegueses, suecos, aquele povo todo ali, né? Alemães, russos, todos esses tiveram a origem viking. Então, olha o que diz a gênese viking. Segundo a visão desse povo, no início dos tempos, havia um grande abismo vazio, próximo a ele, uma região nebulosa gelada, chamada Niflheim, e outra quente e clara, Muspelheim. O encontro do gelo de uma com o calor da outra fez com que surgisse o gigante Ymir e uma vaca chamada Albular. Legal, né? Dessa vaca corriam 4 rios de leite, fontes de alimento de Ymir. A vaca alimentava-se lambendo o gelo de Niflheim, e dessa ação surgiu Puri, o primeiro deus da mitologia nórdica. Da descendência de Puri surgiram Odin e seus irmãos, que mataram Ymir. Do resto do corpo de Ymir criaram o universo e o mundo dos homens. Isso é o que os vikings creem. Matou o cara, com o resto do corpo, agora ele vai fazer o universo. Vê se você consegue ver lógica num negócio desse. Quer um mais doidinho? Vamos pra frente. Tem mais do que... Tem a gênese hindu, do povo hindu, lá da Índia. Olha só esse aqui que mais bacana. Olha os traços parecidos com o nosso, viu? Na religião hindu, existe algo chamado Trimurti. Trindade, Trimurti. Trimurti sagrada, que é representada por 3 deuses responsáveis pela criação, preservação e destruição do mundo, sendo eles Brahma, o deus da criação, Vishnu, o deus da preservação, e Shiva, deus da destruição. Brahma criou o nosso mundo, todos os seres e tudo que está na Terra, após um período quando o planeta se estabeleceu e passou a funcionar corretamente. Brahma entrou no sono profundo e Vishnu, Deus responsável pela preservação, passou a manter o planeta Terra girando no sistema solar e o universo funcionando. Logo após esse período, e por último aparece Shiva para destruir a ilusão da matéria e para que um novo ciclo recomeçasse. Esses 3 deuses representam um ciclo completo do universo. Ele diz que Brahma, num sono, num cochilo, criou o mundo.
em que a respiração de Brahma dura 4 milhões de anos. Que no próximo ronco que ele der, o mundo acaba. Isso lembra o quê? Apocalipse. Não lembra? Na cultura nórdica existe o Ragnarok, que também equivale ao nosso Apocalipse. Então, a gente compreende que há um princípio de criação e um princípio de fim em todas as religiões. Você vai ver esse traço, se você pegar todos os mitos, você vai ver similaridade entre cada um deles. Mas lendo tudo isso aí que a gente lê, você olha para as escrituras e diz assim, tem mais lógica. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Então, sabe como é que o ser humano foi criado? Através da divisão do corpo de Brahma. Quando o Vishnu acaba com tudo, o que é que ele faz? Ele pega a Brahma e retalha em pedaços. Então ele corta a cabeça de Brahma. Quando ele corta a cabeça de Brahma, é criado o que nós chamamos de Brahmanes. Quem lembra do sistema de castas hindu? Então são os Brahmanes. Então são os governantes da Índia. O cara já nasce governante. No karma dele, ele já nasce governante. E aí vai retalhando o corpo, né? E cada parte do corpo equivale a uma parte da sociedade hindu. Até que chega aos pés, que aí já são os operários, e embaixo dos pés tem uma poeira, que eles chamam de Dalits. Alguém já ouviu falar dos Dalits? Os Dalits são os miseráveis do nosso tempo. E olha que coisa demoníaca. O camarada já nasce Dalit. E o Dalit, ele não tem direito a estudar, ele não tem direito a ter uma empresa, ele não tem direito a nada, porque o sistema de casta diz que ele nasceu miserável e ele vai morrer miserável. Todos os homens sem direitos são livres em Cristo Jesus para produzir quando ele quiser. Pode passar. Então, nós falamos do criacionismo científico, do criacionismo religioso, e agora o criacionismo bíblico. Esse deve prestar atenção. É através das escrituras que a gente olha pontos que vão convergir com o que a ciência diz. Vou dar um exemplo. A Terra é redonda ou é chata? Tem alguém aqui que crê que a Terra é chata? Se tivesse, vai para o meu gabinete e me esperar ali até o final do culto para a gente conversar. Não, porque tem uns doidos aí agora que diz que a Terra é plana. Né? Só que a Bíblia diz, eu não lembro agora qual salmo, que diz assim, né? Que o Senhor aparece sobre a orla da terra, sobre o globo da terra. A própria Bíblia está dizendo que a Terra é redonda. Não precisava nenhum cientista, há 200 anos atrás, dizer isso não, porque a Bíblia já dizia isso. E aí, pegando com o criacionismo científico, tem um texto, lá em Gênesis 9 que a gente leu, disse Deus, ajunte-se as águas num só lugar e apareça a porção seca. E assim fez. A porção se chamou seca, chamou Deus de terra. Deus criou uma porção de terra. E a ciência já prova que existe o que nós chamamos de Pangeia. Se você pegar todos os continentes, fazer um quebra-cabeça e colar, encaixa certinho. A ciência já descobriu que era um continente só. E esse continente, ele se separou. A Bíblia já dizia isso lá em Gênesis. A Pangeia já estava escrita lá em Gênesis. Pode passar. Então, houve a Pangeia, depois eles chamam de Laurásia e Gondwana, e aí vão criando os continentes. Ou seja, a Bíblia dizia isso aí. Então não há contradição entre alguns achados científicos, porque as escrituras dizem que está tudo lá, igualzinho. Agora, eles vão se apresentar de formas diferentes. Um está colocando o princípio, o outro está colocando o detalhe. O cientista quer saber como é que aconteceu. Ah, pastor, mas ele está falando de milhões de anos. A Bíblia diz que o mundo foi criado em quantos dias? 6. No sétimo, Deus, descansou, foi para a rede.
também disse que um dia como 1000. Então, esquece também de esse, não, foi um dia só. Esse dia pode ter levado milhões de anos. Né? Todo mundo, eles têm uma teoria que o mundo foi criado em 6.000 anos. Eu não creio nisso. Eu não creio nessa literalidade. Eu creio que pode ter durado alguns milhares de anos. Qual o problema? Se foi 6.000, se foi milhares, se foi milhões, não tem problema, gente. O importante é que Deus fez. É nessas questões que eu e você a gente precisa se pegar. Não ficar discutindo, não, vai ser 1000, não, vai... Esquece isso. Esquece isso, que a Bíblia não se propõe a trazer essas discussões. Pode passar. Adalto Lourenço, que é um grande cientista que defende todas essas questões, Adalto ele diz o seguinte, ó, existe uma diferença entre verdade científica, leis físicas e teoria científica. A evolução, por exemplo, é uma teoria. Darwin não comprovou cientificamente. Ele deu uma teoria baseada numa observação, em uma viagem que ele fez a uma ilha de Galápagos. Ele foi para Galápagos, passou 2 anos em Galápagos, observando várias espécies, e a partir daí ele criou a teoria da evolução. Então, lá em Galápagos, Darwin vai falar sobre isso. Então, a Bíblia, ela não é contra a ciência. A Bíblia, ela é contra a teoria da evolução, da forma como ela é colocada para mim, para você, para os nossos filhos na escola. Ah, crente é tudo alienado, crente não crê na ciência. Conversa. Não é isso, não. Não é isso, não. Agora, a gente é mal instruído. Nós somos mal instruídos em relação às escrituras, em relação ao que a ciência fala. Vai passar. Então, uma pergunta que a gente deve se fazer é: como é que você sabe o que você sabe é verdade? Porque agora, com rede social, todo mundo é dono da verdade, não é? Não porque agora o presidente faz isso e aquilo, o outro presidente faz... Aí fica chutando números sem ter, às vezes, uma referência. A Bíblia foi um livro inventado por homens que foi modificado na Idade Média, quando o Papa, não sei das quantas, veio, deu um zigue, tirou um livro, fez um desenho. Baseado em que você está falando isso aí? Qual a fundamentação? Cadê o livro? Qual o número da página? Quem foi o autor que escreveu isso aí? Ah, foi fulano, assim, vai lá no livro, pega a referência bibliográfica dele. Ele vai ter que dizer de onde ele tirou essa história. E você não pode simplesmente ouvir qualquer coisa e absorver em qualquer área da nossa vida. Por que tem tanta fake news aí, gente? Porque a gente tem mania de receber uma informação e tratar aquilo como verdade. Então, quando você receber uma corrente dessa qualquer, de WhatsApp, pergunta a pessoa: vem cá, você está baseando isso aqui em quê? Essa verdade aqui. Irmãos, vocês sabiam que toda vez que eu recebo dos irmãos, tem exame de mamografia no centro, eu pego aquele número de telefone e ligo para ver se é verdade? Eu sou meio cri-cri com esses negócios. Eu ligo, irmãos. É sério. Então, antes de passar, pega o telefone e ligo. Peraí, tem essa vaga aí dele? Uma vez eu liguei para um rapaz, eu fiquei com pena do rapaz, eu falei: eu vou ter que desligar para perder meu chip. Porque está correndo uma rede aí dizendo que tem não sei quantas vagas lá no Açaí, não sei quem recebeu isso aí, no Açaí para ligar para o meu número de telefone. E tem centenas de pessoas ligando para mim para entregar currículo. A ciência do mesmo jeito. A gente virou uma geração de manchete. O camarada bota uma manchete, você não lê a matéria e aí você já opina em cima do texto da manchete, do título da notícia. A gente tem que parar com isso. Se a gente, quando lê a Bíblia que faz referência bíblica, a gente tem que fazer isso com qualquer coisa na nossa vida. Não é? O que você sabe com verdade, será que de fato é verdade? Precisa saber disso. Pode passar. Então, o conhecimento, o Philip Johnson diz que não é possível decidir racionalmente se estamos na estrada certa, a não ser que estejamos dispostos a considerar a possibilidade de estarmos na estrada errada. É isso que você deve perguntar para uma pessoa
que tem uma outra crença? Você já parou para ver se o que você crê é a verdade? Eu, pela graça de Deus, eu fui escolhido pelo Senhor lá na eternidade, eu creio nisso. Mas uma das coisas que me fez ser batista é exatamente porque eu tenho uma visão muito crítica. E ter conhecido outras religiões. Eu era católico, frequentava terreiro de candomblé, fui para centro espírita. Eu sempre fui muito curioso. E eu olhei tudo aquilo ali, eu olhei a palavra de Deus e disse, peraí, aqui tem lógica. Não estou conseguindo ver lógica nas outras coisas, aqui eu estou vendo. Então a gente precisa ter esse senso crítico como cristãos, entende, irmãos? Você tem que entender, será que isso aqui que eu estou fazendo é certo? A palavra de Deus me dá base para isso aqui. Se não me dá base, eu estou errado. A função da ciência não é tentar provar como o universo e a vida teriam vindo à existência espontaneamente. Mas se como o universo e a vida vieram à existência espontaneamente, pode ser uma das respostas, mas não a única. Então, quando o professor chega e diz assim, não, o mundo foi criado através do Big Bang. Professor, o senhor tem razão nisso aí? Qual é a base científica que o senhor tem para isso aí? A ciência não conseguiu provar ainda. Todo mundo já ouviu falar em buraco negro, já? Quem já ouviu falar em buraco negro aí? Alguém já viu um buraco negro? Ninguém nunca viu. Sabe como é que eles descobriram um buraco negro? Fazendo conta. Não, X elevado aí, escorrega um 9, vai um 10 aqui e tal. Opa, tem um negócio aqui que é uma antimatéria. Um cálculo. Porque, inclusive, as próprias fotos do Hubble e desses telescópios veem ali um borrão e eles pressupõem que seja uma antimatéria. O buraco negro é isso, é uma antimatéria. Eles pressupõem aí, foram para a calculadora, escorrega 9 aqui, vai 10, sobe 2, vai, tal, faz raiz quadrada. E sabe? Então, tudo é teoria. O que é verdade vira lei. O que é verdade? Lei da gravidade. O que sobe, não tem outra coisa. Não dá para você pular num prédio e dizer assim, a lei da gravidade vai dizer... É lei, uma verdade absoluta. Teoria é algo que as pessoas acham que foi assim. Inclusive o próprio Gênesis. A gente acha pelo elemento fé o que a gente leu aqui. Mas nem eu e você estavam lá no início para ver como é que foi. A gente só vai descobrir isso quando? Na eternidade. Lá na Nova Jerusalém. Talvez essas coisas sejam reveladas. Teoria é algo que o cara acha que vai existir. A posteriori ainda vai acontecer. Não foi provado. Ele acha que tem. A crença é algo que ele acha que já existiu. Olha, já aconteceu isso aqui. Isso é crença. É o hoje e o passado. A teoria é o futuro, que ele vai ver se consegue detectar ou descobrir aquilo de fato. Pode passar. E aí vamos falar um pouquinho sobre evolucionismo. O evolucionismo é uma classificação interpretativa baseada no Luca, enfatizando relacionamentos evolutivos. O que é Luca? Luca, na verdade, é leste universal comum ancestral, ou seja, o último ancestral comum universal. Dentro do evolucionismo, eles acham que tudo nasceu de um ponto. E aí é que vai o questionamento em relação à evolução. Você passa na rua e vê uma pedra. Você pode dizer assim, pô, essa pedra está aqui há milhares de anos e ela foi criada do acaso. Mas aí você continua andando e você acha um celular. Aquele celular nasceu do nada? Ele poderia ter nascido do nada? Então alguém criou. Essa é a questão da evolução que ela não consegue explicar. Como é que algo tão complexo como um aparelho celular nasceu? Ah, não, foi um parafuso. Aí esse parafuso se sacudiu e virou 2 parafusos. Aí depois esse parafuso se sacudiu e virou uma fita de conexão. Depois esse sacudiu e virou uma tela de LCD. Depois as coisas se juntaram todas e viraram um celular. Essa é a teoria básica da evolução que a gente conhece. Mas a teoria correta da evolução não é isso. Segundo o que a gente entende de evolucionismo, né? Uma vida celular, uma célula que estava lá, no meio do nada. Boiando no infinito, no nada, né? Aí a célula disse, vou virar 2. Aí, virou, vem cá.
Aí virou outra célula. Aí tá as duas células virando lá, rodando. Aí essas duas células virou outra célula, vai. Pronto, aí fez um grupo de louvor. Olha que coisa linda, maravilhosa. Pode citar. Célula 1, célula 2. Olha que coisa linda. Então, essa visão da evolução, a gente tem exatamente baseado nisso aqui. Que virou uma vida celular, que virou um peixe, o peixe estava lá na água, né, se balançando. Aí o peixe saiu da água e criou umas pernas. Né? Aí daqui a pouco começou a andar, botou umas asas, aí começou a voar e evoluir. Essa é a visão da evolução que a gente tem. Pode passar aí. Então a pergunta é, né? Olha o que o Célio falou ali. Se o homem veio do macaco, por que a evolução não continuou? Por que o macaco não continuou evoluindo? Ou o homem? Mas está errado, não foi isso que Darwin falou. Então, professor de vocês aí, dizer, professor, o senhor é ignorante. Cuidado para ele não tirar ponto. O senhor é ignorante, não foi isso que Darwin falou. Darwin não disse que uma coisa ia fazer mutação. Não é assim, não, gente. O que Darwin disse, sabe o que é? Passa aí. É o que a gente chama de tronco genético. O homem sempre foi homem, o macaco sempre foi macaco, a ave sempre foi ave, o passarinho sempre foi passarinho, o peixe sempre foi passarinho. Agora existe na estrutura molecular espécies que se parecem mais com outras espécies. É isso que Darwin falou. A evolução está nisso. Ele observou e fez: esse cara aqui. Dá um clique aí. Dá um clique aí. Olha esse olhinho. Não parece olho de gente? Não parece? Você já parou para olhar para um macaco de perto? A mãozinha, quando ele está com um filhote, tirando o pelo, comendo. A gente faz igualzinho. É só uma Era com esses caras que fazem meio tira, né? Que olho no menino foda. Passa aí. Então, o que Darwin está dizendo é que espécies são parecidas com outras espécies. E aí ele tem um tronco genético. O macaco sempre foi macaco, o homem sempre foi homem. A evolução que aconteceu foi na própria espécie. Então, por exemplo, se tu for para um lugar frio, que tiver lá, sei lá, 10 graus abaixo de zero, se tu for na rua, pelado, tu morre em 1 minuto de hipotermia. Agora, se você pegar um russo que nasceu na região da Sibéria e botar ele nu também, junto de tu vai morrer, ele vai ficar olhando para tua cara falando em russo, levanta. E ele não vai morrer, sabe por quê? Porque ele está adaptado. E vice-versa. Agora vem para cá nesse calor aqui, os gringos derretem na praia. Na Islândia, já dá o choque térmico, né? Exatamente. Na Islândia, gente, olha que interessante. Na Islândia, que é um paísinho lá na Europa, lá perto da Groenlândia, eu vi um documentário sobre a Islândia, você passa na rua, olha para as casas, e os carrinhos de bebê estão do lado de fora, com recém-nascido, 20 graus abaixo de zero, e os carrinhos estão do lado de fora com criança ali. Você olha assim, no dia que eu vi filmar, o cara passando assim, vários carrinhos assim. E por que as crianças estão do lado de fora? Porque elas não se adaptam ao frio. Eu e tu morre. Então existe uma questão de adaptação às espécies. Não vai nascer asa em você, sorry. Mas olha só, peguei. Gente, olha o que a Bíblia fala em Gênesis 1, 21. Darwin estava falando das espécies. Olha o que está na Bíblia. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas, conforme a sua espécie, que de Deus será bom. Está na Bíblia. Não tem contradição.
O problema é que está se ensinando errado. E aí eu tive com a Adalto uma vez, e eu fiz a Adalto, mas eu acho que as duas coisas coexistem. Eu falei, não existe, Marcelo. Você quer ver uma coisa? Quantos dentes tem um ser humano? Quem ganhar, quem disser aqui, para ele vai pagar uma pizza. 42? Não, você não vale, não, você é profissional de saúde, estou lá. Mais de 20 ou... Pronto. Quando criança são 20 dentes, e quando adulto são 32. Ela acertou, você vai pagar uma pizza para ela. 32. 32. Ô, cabecinha. As coisas são feitas em pares. Como é que você vai ter 32 dentes, um dente do lado de cá, do lado direito, aqui sozinho? Oi? É, só se tem dente montado. Aí eu falei assim, mas Adalto, mas já tem gente, já tem estudos dizendo que pessoas estão nascendo com 30 dentes. E aí ele disse, Marcelo, isso não é evolução, isso é anomalia. Anomalia. O cara nasceu com um dente a mais aqui. Síndrome de não sei das quantas, o cara nasceu com um dente a mais. Né? Ou nasceu, sei lá, com o irmão, não sei. Tudo isso é tratado como anomalia. Isso não é evolução. E a Bíblia é clara em relação a essas coisas. As coisas foram criadas como elas foram criadas, mas por separação, por espécie, como o próprio Darwin falou no seu livro A Origem das Espécies. O problema é que a gente lê manchete. A gente não lê a coisa como deveria ler. E aí fica essa confusão. Pode passar. Deixa eu correr aqui. Vou correr. Big Bang. A lógica é, o que explodiu? Se o universo teve um começo, quem começou? Gente, eu acho que o cara tem que ser mais crente para crer no Big Bang do que a gente que crê nas escrituras. Tem que ser mais crente, porque o cara dizer que um bicho bonito desse aqui nasceu do nada, com a carinha dessa que está aparecendo aqui, de um lado e do outro. O cara tem que ser muito crente para crer num negócio desse. Ou muito ingênuo, ou muito burro. Ele escolhe umas três aí que ele quer. Ou crente, ou ingênuo, ou burro. Certo? Porque não tem lógica. Assim. E aí, existe uma questão espiritual por trás disso tudo. Pastor, o senhor está dando aula de ciência? Não, eu estou ensinando Bíblia. Existe uma questão espiritual por trás disso tudo. Porque olha o que leva à teoria da evolução. Olha só. Tudo que existe apareceu de forma natural e espontânea. Isso trazendo para a humanidade, eu posso dizer assim, quem precisa de Deus se Deus não existe? Então, se Deus não existe, eu estou por acaso aqui, nasci por acaso, eu sou uma obra do acaso, eu não tenho valor nenhum. E também não há razão para que eu justifique minha ausência. Quando um depressivo tira a própria vida, essas perguntas são feitas. Por que eu estou aqui? Por que eu existo? Não existe propósito na minha vida. Sabe o que é isso? Não ausência de Deus. Essa ideação de morte. Mesmo os cristãos que tiram a própria vida, nesse momento se fazem essas perguntas. E aqui eu não vou questionar a salvação, não, tá? Não vou trazer essa leve hoje aqui para aqui, não, que aqui é para mais de mérito. Mas mesmo um cristão que tirou a própria vida, vários pastores tiraram a vida ano passado, por estresse, por depressão, por uma série de coisas, faz essa pergunta. Então, quem precisa de Deus quando as coisas acontecem de qualquer jeito? Então, eu não preciso prestar conta para ninguém, eu não tenho um referencial do que é certo e do que é errado. Se eu tomar algo de alguém, eu posso tomar porque eu sou feliz tomando algo, ou eu sou vítima da sociedade, né? Não existe uma lei moral, não existe uma lei que puna, porque tudo é possível. Se o mundo criou-se do nada, eu também posso fazer o que eu quiser. Eu vou agir conforme meus instintos, só existe a minha vontade. Ó. Então, quais são as consequências disso aí? Tudo que a gente está vendo, violência, aborto, suicídio, está tudo aí, prostituição, limpeza étnica, tudo fruto do pecado. Tudo isso foi criado
advindo do pecado. Não foi para dar justificativa científica, não, irmãos. Natureza humana ruim, estragada, lá em Adão, e aí criam essas coisas para desvirtuar os nossos filhos. Aí eu venho para a lógica criacionista, ó, palavra de Deus, vamos lá. Tudo que existe foi criado de forma sobrenatural e planejada. Não estou aqui por acaso. A razão para a minha existência é porque Deus existe. E se Deus existe, eu tenho que prestar conta de tudo que faço ou deixo de fazer. Existe um referencial absoluto do que é certo e do que não é. Vou agir conforme a vontade de Deus sobre a minha vida. Olha a diferença. O que uma teoria traz, o que a outra teoria traz. É espiritual, irmãos. É espiritual o negócio. E a gente precisa ter essa ciência, a gente precisa compreender essas questões. Pode passar. Então, baseado nisso, e já existem estudos científicos hoje, que nós chamamos de design inteligente. A Universidade Mackenzie tem uma escola que trata desse tema de forma científica. Não está ali para pregar o livro de Gênesis, ele está ali para mostrar de que tudo é muito complexo, e complexo a tal ponto que não pode ser coisas do acaso. E aqui eu tenho alguns exemplos, pode passar rapidamente. Eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, astronomia. O oxigênio representa 21% da atmosfera da Terra. Se o seu nível fosse de 25%, haveria grandes queimadas no planeta. E se fosse de 15%, os seres humanos não morreriam sufocados. Ou seja, qualquer alteraçãozinha na quantidade de oxigênio na Terra acabaria a vida. Isso que a gente pode falar da soberania de Deus. A coisa foi feita de tal forma, tão perfeita, que um grau a mais, um grau a menos, acabaria com a vida na Terra. Você quer ver outro, parceiro? Você quer ver outra coisa? Ciência, microbiologia. O código genético da vida é matematicamente idêntico ao da linguagem humana, que é a complexidade especificada de um ser unicelular, ou seja, uma célula única, é igual a 30 volumes de uma enciclopédia como a britânica, que é algo assim monstruoso. Uma única célula é tão complexa de uma literatura desse tamanho. Como é que isso pode ser um acaso, irmãos? Mais uma, a última, vai. O cérebro humano, olha que interessante isso aqui, irmãos. Eu vou ler só a parte de baixo aqui para adiantar. O cérebro humano equivale a 20 milhões de livros que está contido na cabeça de cada um de nós. O cérebro é um lugar muito grande, que se localiza em um espaço muito pequeno. A neuroquímica do cérebro é incrivelmente complexa, com uma rede de circuitos mais maravilhosa que qualquer máquina criada pelo ser humano. A sua cabeça equivale a uma biblioteca de grande porte. Quem tem uma cabeça maior ainda tem mais conteúdo dentro, né? Eu não vou ler para vocês. Eu não vou ler para você. A Bíblia. Lucimar esteve no hospital esses dias. A gente orou pela recuperação da irmã, não foi? E Deus não restaurou a saúde dela? Restaurou? Mas os médicos e os medicamentos que ela tomou lá também ajudou nisso, não ajudou? Há 200 anos atrás era possível esse tipo de recuperação? Era o quê? A ciência também faz parte do milagre, irmãos. A gente não está aqui para descredenciar a ciência. O que a gente está aqui tentando provar para os irmãos é que as coisas podem coexistir, só que uma vai no ramo da razão e a outra vai no ramo da fé. Mas tudo que a ciência prova está aqui escrito, não de uma forma técnica, não de uma forma analítica, mas há sinais na palavra de Deus, sim, do que não tem que ter esse trauma, não tem que ter essa medo. Então aqui para os meninos aqui que estão no período escolar, não compre essa conversa do diabo de que tudo nasceu de uma bombinha.
de que uma molécula simplesmente nasceu e virou duas, e virou três, e gerou essa complexidade que são todos esses sistemas aí humanos, biológicos, geológicos, tudo isso. O que a gente precisa crer é no princípio. Deus criou todas as... Isso é mais do que suficiente para embasar a nossa fé, que tem que ser uma fé racional, não pode ser uma fé cega. Você precisa olhar para as coisas e ver propósito, e ver lógica nas coisas, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então eu queria encerrar esse culto trazendo esse desafio aqui para os jovens, né? Você não vai bater boca com o seu professor na sala, não. Não estou dizendo que você faça isso, até para não gerar um ambiente de animosidade e você ser perseguido em sala de aula. Mas cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve, tá certo? E não absorva de imediato todas as verdades que são ditas lá na frente. Não são. Se vocês tiverem dúvida, pesquise. Tudo isso aqui eu passo uns 3 dias pesquisando. Pesquisa. O seu celular não foi feito só para usar o WhatsApp, não. Você tem o Chrome lá, você tem as buscas. Faz uma busca, pesquisa as coisas. Para que você tenha um nível de racionalidade, a sua fé seja ainda mais, e você testemunha, inclusive, em sala de aula. Que a sua fé é uma fé racional. Você não é um alienado ali no meio. Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de você, tem misericórdia da nossa nação. E devemos ser atalaias diante desse mundo.